Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridos amigos, que alegria! Mais uma vez nos encontramos juntos no programa Herculano e Homem no Mundo, através da Web Rádio Estação da Luz, desse querido amigo Tavares. Grande abraço a ele, grande abraço a todos que conosco se sintonizarem. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo o querido amigo Herculaninho, querido amigo Wagner. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos, Herculaninho e Wagner. Muito obrigado, tudo bom? O Herculaninho está aparecendo só de vez em quando porque eu acho que ele está querendo público maior. Se o público for menor, ele não aparece. Muito boa noite a todos, um grande abraço estar com vocês aí nesse momento e a satisfação sempre imensa. Alberto, muito obrigado, agradeço ao Tavares e, logicamente, especialmente, a presença do Herculano hoje. Um abração a todos aí. É uma alegria sempre, né? A gente estar juntos mais uma vez, falando do professor José Herculano Pires, e hoje o Herculaninho continua trazendo para nós aí toda a sua ligação do pai com a doutrina espírita. Mas, ligue agora e faça a sua pergunta para nós. 84981853100, 84988175598. Estamos pelo Facebook, estamos pelo YouTube, ative o sininho, né? A Web Rádio Estação da Luz está aí nos trilhos para trazer para nós todo o entendimento da doutrina espírita e do Mestre Jesus em toda a sua programação. Eu vou fazer uma prece agora de abertura, depois vou convidar o Wagner a fazer a leitura do Evangelho para passarmos a palavra ao Herculaninho. Então, queridos amigos, vamos juntos entrar nessa sintonia de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, rogando toda assistência para que este programa, mestre amigo, possa tocar os corações de todos que com ele se sintonizarem, percebendo então que a doutrina espírita é esta mensagem consoladora e libertadora que Jesus nos havia prometido. E nesta confiança, então, mestre amigo, te pedimos em favor da Web Rádio Estação da Luz, de todos os programas e colaboradores da Web Rádio Estação da Luz, desse companheiro Tavares, incansável irmão na divulgação da doutrina espírita, por nós também, para o nosso programa José Herculano Pires, que tem como objetivo sempre reforçar a mensagem da codificação tão bem deixada por Allan Kardec, do qual o professor José Herculano Pires sempre foi um defensor e continua sendo, certamente, na espiritualidade. Porque são princípios que entendemos ainda por muitos de nós desconhecidos. Pedimos também em favor de todos aqueles que deixaram seus nomes nas listas de prece e orações da Web Rádio Estação da Luz. Mestre amigo, conhece a necessidade de cada um e pode auxiliar. Temos esta certeza. E assim, mestre amigo, com esta prece, pedimos permissão para dar início ao nosso programa Herculano e Homem no Mundo, através da Web Rádio Estação da Luz, do querido amigo Tavares. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Eu abri aqui o Evangelho hoje, Alberto, Herculaninho e companheiros de toda a Web Rádio aí, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Na primeira das instruções dos Espíritos, que é o item 18, deixai vir a mim os pequeninos. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras são profundas na sua simplicidade. Não fazem apenas um apelo às crianças, mas também
as almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Em meio onde tudo nós estamos vendo acontecer no planeta Terra, das diferenças dos comportamentos humanos, das relações humanas, dos fenômenos naturais que assolam o nosso planeta, essa mensagem vem trazer uma esperança a esse nosso coração aí, da infância espiritual. Não da infância física, mas da nossa infância espiritual, onde nós queremos acreditar, queremos aprender, queremos crescer e queremos evoluir. Não é isso, seu Alberto? Certamente, né? E quando percebemos, então, a possibilidade, a oportunidade que temos como espíritos imortais, estarmos aqui reencarnados, independente quais sejam as nossas necessidades, mas nós temos essa misericórdia grandiosa de Deus, de Jesus, que trouxe para nós, né, na doutrina espírita, esse profundo entendimento que João está dando para nós aqui, de deixar vir a mim os pequeninos, né? Que alegria a gente poder contar. Eu tenho muita gratidão a Deus pela doutrina espírita, e ainda mais quando nós temos luminares como o professor José Herculano Pires, né, que muito deixou para nós aí, e até agora nós estamos ainda estudando tudo que ele deixou para nós, né? E hoje temos a alegria de estar com o Herculaninho para ele dar sequência aí, então, sobre a grandiosidade do pai José Herculano Pires, que foi não só pai, como também esse educador, esse filósofo, esse poeta, esse escritor e esse espírita, grandioso espírita, né, Wagner? Que alegria, né? Com toda certeza, alegria e honra e um atrevimento de poder falar em nome de Herculano. Nós não falamos em nome dele, mas em homenagem a ele, ainda assim eu me considero um atrevido de poder falar assim de Herculano. Certamente, né? Muito bom. Sem mais delongas, querido amigo Herculaninho, fique à vontade. É uma alegria ter você mais uma vez com a gente. Tá ok. Eu vou hoje estar repetindo algumas coisas que já ocorreram, mas é que eu achei que é importante apertar ou insistir na razão do curso de filosofia. É um exemplo. Por que Herculano Pires resolveu fazer um curso de filosofia? Ele que já era considerado um filósofo brasileiro, né? Então, vamos lá. Humberto Mariotti, o renomado filósofo e poeta argentino, líder do movimento espírita em países de língua castelhana, ele era também um notável orador, assim escreveu a propósito da formatura de Herculano Pires. O destacado pensador brasileiro fez-se filósofo universitário com o único objetivo de possuir a autoridade necessária a fim de penetrar nas essências filosóficas do espiritismo. Mas podemos dizer que o seu ser já era um filósofo de nascimento.
Certamente, em outras existências, sua brilhante inteligência havia estado em contato com os grandes pais dessa filosofia. Talvez a Grécia de Sócrates e Platão o conhecera entre os peripatéticos, meditando sobre o ser, seu conteúdo existencial e suas projeções teleológicas. Humberto Mariotti tem plena razão, mas é inegável que o estudo sistemático da filosofia não somente aprofundou, como alargou ainda mais o horizonte cultural de Herculano Pires. E por isso mesmo, a partir de 1957, nenhum evento importante seria realizado no movimento espírita paulista sem as lideranças ouvirem antes sua opinião, a qual unia sempre o bom senso e a sabedoria. Na verdade, a partir daquela data, o mestre se tornara magistral no aprofundamento dos textos da codificação kardeciana. Dissera Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, que Herculano Pires foi o metro que mediu Kardec. E Chico Xavier bem o dissera, porque Herculano Pires mostra, inclusive, que são indestrutíveis postulados da doutrina espírita quando em confronto com a moderna cultura científica. Leia-se a propósito esse trecho de Herculano Pires, extraído do editorial publicado no número 1 do Unificação, órgão oficial da UNE. A obra de Kardec não é apenas a obra de um espírito missionário, mas de toda a força, de toda a falange do Espírito da Verdade enviado à Terra pelo Cristo, para relembrar seus ensinos em espírito e verdade e completá-los de acordo com os novos tempos. Bastaria isso para nos mostrar o dever de fidelidade que temos para com o livro dos Espíritos e toda a codificação. Não se trata mais de um apego emotivo aos livros de Kardec, aos seus princípios. A nossa fidelidade é dever espiritual, baseado na razão, na verdadeira compreensão do problema histórico do desenvolvimento do cristianismo. Que Herculano Pires ressalta que nós devemos ter muitas condições com as obras da codificação, mas desde que a nossa fidelidade seja espiritual, baseada na razão, na verdadeira compreensão do problema histórico do desenvolvimento do cristianismo. Quer dizer, não é recebendo a opinião de alguém, partindo para apoiar algum assunto, não. É algo que tem que ser muito bem pensado, raciocinado e entendido, para poder ser divulgado de uma forma cristã. Herculano Pires, em seus livros e artigos, voltaria a fazer essa advertência ainda hoje. Então, Herculano continuou fazendo essa advertência. Humberto Mariotti, por enquanto, foi quem mais se aprofundou no exame da extraordinária obra filosófica de Herculano Pires. É por isso mesmo dele nos servir. Em seu já citado ensaio, considerou essas obras a mais importante da América Latina e Herculano, o mais destacado filósofo espírita dos tempos atuais. Quer dizer que o Mariotti, que realmente é muito conhecido pela América Latina, já era muito conhecido pela América Latina, pelos seus conhecimentos doutrinários, facilidade de palestra, etc., considerou Herculano como o mais destacado filósofo espírita dos tempos atuais. Quer dizer, um negócio muito importante, principalmente para quem conhece o Espiritismo, conhecendo também o nosso orador, que disse, escritor, poeta, Humberto Mariotti, que deu essa declaração. E mais ainda, reconheceu o filósofo argentino, essa aqui é importantíssima, né? E mais ainda, reconheceu o filósofo argentino, que Herculano Pires foi quem colocou na América o espiritismo na via filosófica.
O Humberto Mariotti comentou que tinham pessoas que gostavam de ler, mas sempre eram de uma forma bem leve, fazendo comentários leves e tudo mais. Mas que Herculano Pires realmente se aprofundou nos conceitos filosóficos da doutrina espírita e, assim, ele conseguiu, com seus livros escritos, colocar na América o espiritismo na via filosófica. Então, mudou totalmente a posição dos espíritas dos países da América Latina com relação ao que falavam sobre a filosofia espírita. Né? Começaram a considerá-la bem, a se aprofundar, que é um dos pontos mais importantes do espiritismo, é a filosofia espírita, que nos divulga a moral espírita, né? Uma forma que nos permite atingirmos cada vez mais a nossa evolução. Observações agudas estas de Mariotti, principalmente a última, porque nossos escritores da América Latina apenas arranharam a superfície da filosofia espírita, enquanto Herculano, com seus livros, fizera que o espiritismo entrasse firme pela via filosófica, realizando assim o desejo expresso de Allan Kardec na Revista Espírita. Aí vem, afirma Mariotti, o espiritismo entrando na via filosófica, como anunciara Kardec, converte-se na luz que se projeta sobre o conhecimento de todas as idades. O filósofo brasileiro compreendeu, com Leon Denis Gustavo Geis, que a dialética é o melhor método ético para valorizar e compreender o intrínseco e o extrínseco da lei de causa e efeito no processo evolutivo e moral dos espíritos. Um filósofo como J. Herculano Pires é capaz de compreender a parte débil e falível do conhecimento. Por isso, seu espírito adentrou nos sistemas mais intricados da filosofia moderna e contemporânea, com o fim de constatar as lacunas que apresentam no que diz respeito à verdadeira espiritualidade do homem. Ele ainda declara que o espiritismo veio cobrir lacunas no que diz respeito à verdadeira espiritualidade. Próximo item é o filósofo e as pedras do caminho. Paralelamente às atividades dos diários associados e no movimento espírita, desejava Herculano iniciar a vida de professor. Essa parte acho que nós já até comentamos aqui algumas vezes. E ingressou no corpo de professores do Colégio Maria José, onde lecionou de 1º de março de 58 a 30 de abril de 59, filosofia no 2º e no 3º clássico e no 3º científico. Mas desgotara-se porque constatara que os alunos não estudam e não se interessam por nada. Resolveu, então, procurar uma faculdade de filosofia para lecionar, mesmo que o início como professor assistente, o que lhe permitiria mais tempo para estudo e melhor situação da vida, conforme o registrou em seu diário íntimo. Quer dizer que ele tentou atacar a turma do colegial, mas não conseguiu. Porque a turma é muito tranquila, estão preocupados em aprender nada, e para ele isso até deixava ele desanimado, né? Esforçando para jogar ali. Aí ele resolveu desistir e resolveu tentar fazer o que ele deveria ter feito desde o início, né? Como formado em filosofia da USP, tentar ser um professor assistente de uma faculdade de filosofia. Né? Através de alguns amigos, fiz contato com o diretor da Faculdade de Filosofia Maria. Logo percebi, porém, que tinha o bispo de lá pela frente. O diretor da faculdade, Carola, fez tudo o que pôde para me negar lugar. Fiz contato com várias faculdades particulares que estivessem em fase de organização no interior paulista. Araraquara, Casablanca, Presidente Prudente, etc. Abandonei o projeto de lecionar, mais 2 meses depois veio a notícia auspiciosa, por indicação de meus amigos, professor Cassiano Nunes e Antônio Soares Amora,
fui convidado a ocupar a cátedra de História da Educação e Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia de Araraquara, dirigida por Guimarães da Fonseca, catedrático de Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, ele desanimou, parou, e tem até um trecho que eu nem pus aqui, mas que ele comenta, que como ele já costumava dizer, se você tentou várias vezes e não conseguiu, desiste mesmo, para um pouco, para ver o que vai acontecer. E foi o que ele fez. Bom, e daí o que ocorreu aí? Aí ele realmente foi chamado para Araraquara, ele assumiu essas duas áreas de estudo de ensinamento da faculdade e deu aula lá durante vários anos. Né? Até mudou-se com a família para lá, toda a família, a minha mãe ficou super feliz que lá diminuiu o grupo de pessoas, porque os demais ficaram aqui, minhas tias, meu avô, mesmo a minha irmã Heloísa, ficaram morando na casa da família em São Paulo. Então, o que ela gastava com essa turma toda, passou a gastar só com meu pai, minha mãe, eu, Helena e Helene. Deu uma redução, então ela estava super feliz. E foi tocando a vida. Até que chegou uma hora que realmente ele recebeu alguma coisa que dizia que ele tinha que voltar para São Paulo. Ele já estava lá em Araraquara pensativo. O que eu vou fazer aqui? Eu não estou aguentando. É um troço que ninguém se preocupa também com andamento dividido. Aí ele começou a trabalhar e até conseguiu animar que a turma de Araraquara tentasse comprar uma fazenda e montar um hospital que nem existe em Marília, por talvez também um abrigo, etc. Mas não acontecia nada disso. E nesse momento chegou quando eles foram visitar o Centro Espírita Pedro Anita, que o Rui Piedade dirigia, e que a família já frequentava há anos, a dona Edith, que era esposa do Rui Piedade, recebeu uma mensagem de Zé de Menezes dizendo que ele tinha compromissos em São Paulo, compromisso com a doutrina espírita. Não podia ficar distante, não. Tinha que voltar, eles tinham muito o que fazer. Então, para ele dar uma estudada lá como fazer isso e começar a trabalhar em cima disso. Aí a minha mãe começou a ficar preocupada. E a vida foi andando. Até que ele foi também com um português que tinha vindo de Portugal e já era do movimento português, seu Fernando, para visitar o Chico. E lá, novamente, o Chico recebeu o Rio Menezes e falou: eu sei que a dona Edith já deu a mensagem, mas eu vou reforçar. Às vezes a gente tem que fazer algum sacrifício para cumprir os compromissos assumidos. E o senhor é grande. Vá para São Paulo logo. Pede desculpa para a dona Virgínia, mas é algo que é necessário para a sua vida. E daí para frente ele começou a pensar e realmente acabou voltando para São Paulo, mas continuando a dar aula na faculdade de filosofia. Vamos em frente. Agora eu vou falar sobre o filósofo. Esse aqui é o ponto que eu acho que eu tinha parado hoje, mas eu acho que isso aqui também tem algumas coisas importantes, que é aquele relacionamento do filósofo Herculano Pires com o presidente Jânio Quadros. O Wagner tinha me posicionado que essa era a última coisa que a gente tinha dito, mas eu acho que deve ter coisa aqui que eu não tenha falado na hora. Vocês me permitem, eu vou ler isso daí. A história incrível que vai agora ler é tragicômica e vergonhosa. Em março de 61, Herculano Pires descansava no hotel em Araraquara, onde trabalhava como professor da Faculdade de Filosofia dessa cidade, quando é surpreendido por um telefonema. Era um dos assessores do governador do estado de São Paulo que o convocava com urgência. O resto da história, o próprio Herculano quem conta. Aí vem do diário do Herculano. Né? O governador Carvalho Pinto me convidava, em nome do presidente Jânio Quadros,
para assumir a chefia do Subgabinete Civil na Presidência da República de São Paulo. Pedi tempo para pensar. Expliquei que não era político e estava iniciando carreira universitária. Voltando para casa, conversei com a Bi, minha esposa, e a turma toda. Decidimos que eu não aceitaria. À meia-noite, o Pedro Ângelo, dos Diários Associados, telefonou. Chegara telegrama de Brasília noticiando minha nomeação. Susto! No dia seguinte de manhã, telefonei ao governador Cavalho Pinto. Não sabia de nada. Assustou-se também, mas esclarece. Jânio precipitou a solução. Ele costuma fazer assim. Agora você precisa aceitar. Os espíritos manifestaram-se a favor. Era um trabalho a realizar. Aceitei-o, mas um tanto angustiado. Fui a Brasília e declarei ao Jânio que me considerava mal indicado. Ele me assegurou que não queria de mim nada de política partidária, apenas ajuda administrativa. Concordei desde que tivesse liberdade para organizar seu gabinete sem injunções políticas. Jânio respondeu: repila-as, até mesmo as minhas se houver. Assinei termo de posse, fiz toda a burocracia necessária para tomar posse do referido cargo e voltei, com requisições de tudo necessário para a montagem do subgabinete e eu pus a funcionar. Tudo difícil. Não consegui um automóvel e fazia meu trajeto de ônibus e a pé. O subgabinete foi um temporal. Organizei-o bem, graças a Deus. Mas quantos problemas, quanta luta. Fiz tudo com alegria. Entretanto, o mais difícil era atingir soluções satisfatórias. Voltei a Brasília e Jânio não me recebeu. Deixou-me entregue ao Quintanilha na sala anexa. Regressei decepcionado. Várias vezes ele veio a São Paulo e não fez nenhum contato com o subgabinete. Todos os casos sem solução, pois dependia do Jânio. Pedi demissão pelo telefone ao Quintanilha, no dia em que Jânio voltou para Brasília. Quintanilha promete visitar-me e explicar-me as coisas, e de fato o fez. Resolvi, então, agir por conta própria. Fiz o meu governinho em São Paulo. Intervenção na agência do Departamento Federal de Compras. Sindicância no Serviço Cultural. Exigências de relatórios completos e imediatos das autarquias federais. Levantamento da situação de repartições. Investigações do Correios e Telégrafos e levantamento para a melhoria de serviços. Organização da Comissão de Desenvolvimento de Populações Rurais e Urbanas. Início de seus trabalhos no Embu Guaçu. Primeira reunião geral de chefes de repartições e autarquias federais de São Paulo para a discussão de problemas. Instalação de uma comissão permanente, grupo de trabalho para apuração de irregularidades e repartições e autarquias. Formação e instalação de grupos de trabalho vários. Quer dizer, como o Jânio não dava uma resposta, não atendia, não tinha como ele discutir todos esses problemas com o Jânio, com a solução que ele estava dando, como o Jânio viu, não. Não voltei mais a Brasília e não procurei qualquer contato com o Jânio. Toquei meu governinho e consegui fazer alguma coisa. Dia 26 de agosto, segui de manhã com Oswaldo Alves e José Júnior para Itapecerica da Serra, se verificar uma denúncia de grilhagem ilegal. Caso vergonhoso, com despesa de 400 famílias da terra, a peso de polícia armada. Um secretário do governo envolvido no caso. Então ele voltou para São Paulo. Voltou para São Paulo e começou a montar o governinho dele lá, que já resolveu tocar o governinho dele, que já tinha sido organizado. Né? E realmente fez tudo isso que foi dito aí e continuou trabalhando, até que ele resolveu fazer essa visita
para... Eu tenho aqui escrito mesmo. Dia 25 de agosto, segui de manhã com Osvaldo e Júnior para Itapecerica, com grilagem de terra, feita por Renato, que fez a denúncia foi Renato de Assis, que era o diretor-gerente, o representante, presidente da Associação Rural Local. Lá passamos o dia vendo casos, ouvindo interessados e chegamos a surpreender os guerrilheiros de um bar. Caso vergonhoso, com um despejo de 400 famílias da terra a peso de polícia armada. Um secretário do governo do estado envolvido no caso. Voltamos à tarde, chegando no Engaboa às 7 horas. Já havíamos traçado um novo plano de ação. Mas uma bomba explodiria e repercutiria, inclusive no estrangeiro. Fui cortar o cabelo, ouçamos Herculano Pires. Fui cortar o cabelo no meu barbeiro, próximo à Câmara, e lá na cadeira ouvi falar da renúncia do presidente. Parecia mentira, mas era verdade. Herculano Pires fez o que foi possível em favor das causas justas. E o fez por conta própria e destemidamente, pois Jânio Quadros não interessava pelos problemas do sofrido povo que o alegaram eleger a presidente. Demagogo, por várias vezes em campanhas eleitorais, apresentara-se no palanque, erguido nas praças públicas, barbado e mal vestido, trazendo a mão também. Jânio Quadros tomou posse em 31 de janeiro de 1978, erguendo sua presidência em 25 de agosto do mesmo ano. Não ficou 7 meses no poder. Houve outro fato interessante quando ele era chefe do gabinete, quando houve esse dia que ele voltou para o subgabinete, em que encontrou lá os governadores dos 2 territórios, né, que existiam na época. E eles vieram lá e falaram, mas o que aconteceu? O Herculano contou a história dele, né? Então, eles disseram, como é que nós fazemos agora? Não, tem o que fazer. Eu represento o presidente aqui nesse momento. Podem escrever a carta de demissão sua, que eu já encaminho para Brasília. Nunca recebi carta de demissão, né? E antes de alguns companheiros meus, principalmente chefes de subgabinete. Aí eles fizeram as cartas, entregaram, ele telefonou para o Quintanilha, mandou para lá e falou para o Quintanilha. Quintanilha, em seguida vai seguir a minha, porque como chefe do subgabinete civil, não tenho nem obrigação nenhuma de ficar esperando ser desligado. Mas o chefe do gabinete militar tem. Então, eu vou passar por ele a minha carta, ele manda para vocês, e eu já não tenho mais nada a ver com o subgabinete. E assim ele se desligou do subgabinete da presidência da República. Bom, na realidade, o que eu pretendia falar mais hoje era isso. Não sei se vocês acham pouco. Quanto tempo falta para completar? Querido amigo, não, eu achei ótimo, porque veja só, primeiro, você traz para nós um enfoque que o Mariotti deu em relação ao Herculano, um educador, né, o Herculano filósofo, o Herculano poeta, né, o escritor. E agora, com esta outra visão que você traz para nós do Herculano, apesar de não político partidário, né, ele ter, então, tido esta oportunidade de participar do governo, né, e governo Jânio Quadros, e demonstrar ali toda a sua conduta moral, porque o principal é esse, né, Herculaninho? A gente fica pensando hoje que, veja só, a nossa nação, o nosso país, né, o nosso Brasil, ele politicamente hoje, ele está... e nós somos um país novo, nós temos que considerar isso, nós somos um país de pouco mais de 500 anos, então tudo é um aprendizado, mas quiçá que nós tivéssemos, né, outros políticos
com a mesma lisura, com a mesma conduta moral que o professor José Herculano Pires teve, né? Mesmo que fosse em pouco tempo, como foi o caso dele, mas de toda essa lisura, porque eu fiquei pensando aqui, né? Quer dizer, ele achava tempo para estar no gabinete, trabalhar, cuidar dos seus afazeres, de outros afazeres, da doutrina espírita, né? E da família, né, Wagner? Acho que isso Estava trabalhando ainda no Diário Associados também. Continuava no Diário Associados. Então, gente do céu, que espírito, né? Escrevendo alguns livros. Pois é. É lógico que, guardadas as devidas proporções, nós vemos aí, até no meio do movimento espírita, pessoas que fazem muitas coisas e outros que não conseguem fazer tanto. Aqueles que conseguem fazer muitas coisas, eles aceitam e fazem, eles realizam. E como Herculano, parece que Herculano, tudo que ele pegava para fazer, parece que ele já tinha planejado antes. Ele saía fazendo, ele saía fazendo como se já tivesse sido programado, planejado. Então ele fazia com assertiva, ele não ficava tentando fazer, ele ia e fazia corretamente. E nós vemos é o que eu disse, guardadas as devidas proporções, no meio do movimento espírita, nós vemos muita gente que vai, pega e faz. E o outro, às vezes, tenta, precisa de um empurrãozinho, precisa de um incentivo, precisa de um carinho, enfim. Mas em todas as áreas de atuação do Herculano, nós não temos notícia de nenhuma tentativa frustrada por incompetência ou por falta de vontade. Então, nós temos que pensar muito nisso quando nós formos fazer as nossas atividades, né, Alberto? Verdade. Pois é um exemplo. Tem aqui mais um item que eu acho que eu também já devo ter apresentado, né? Mas que é aquela mensagem do primeiro centenário do Espiritismo, que foi um documento assinado pela USE, mas que foi redigido pelo pai. Eu gostaria de ler o documento, se vocês me permitirem. Não sei se o tempo vai dar para tudo, mas se não der para tudo, a gente para. E depois pensa o que faz. Herculaninha, a gente tem em torno aí de uns 13 minutos, mais ou menos, para a gente estar... Se você vê que dá, fique tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu só deixar de um jeito fácil. Ao iniciar o ano de 1957, que assinalava o fim do primeiro século da era espírita e o início do segundo, os espíritas de São Paulo dirigem ao povo em geral, a todos os irmãos de outras religiões, de outras correntes filosóficas e formas diversas de pensar, aos que creem, aos que não creem, aos materialistas, aos ateus, aos indiferentes, a sua mensagem de fraternidade e de confiança no futuro melhor que aguarda a humanidade. Essa mensagem é de fraternidade universal, porque os espíritas aceitam o princípio de irmandade de todas as criaturas sobre a paternidade de Deus, seja ele entendido como ser absoluto ou como centro de força, que dirige o universo. Os homens são iguais perante o amor e as diferenças sectárias. As atitudes mentais de preconceitos raciais não são mais do que transitórias, destinadas a serem infalivelmente superadas pela evolução. Esta mensagem é de confiança, porque os espíritas sabem que a Terra e a humanidade que a habita estão evoluindo para uma fase melhor. Vamos ver se eu consigo ler o restante aqui, mãe. Peço desculpa aí. Hoje eu estou atrapalhando bem, né? Não está atrapalhando nada, não, mas eu acho que o que é interessante é até esse final que você
estamos caminhando para uma fase melhor, né? Veja que todo espírito, então, no grau do professor José Herculano Pires, que entendeu a doutrina espírita, que entendeu tudo que Kardec codificou, porque eu não vejo outra visão do professor José Herculano Pires que não seja de um entendimento profundo, de uma compreensão profunda de toda a obra deixada por Kardec, mesmo porque na grande maioria das obras básicas, ele também foi um dos tradutores das obras básicas, como bem lembrou o professor Herculaninho hoje para nós, que Emmanuel disse, então, que o professor José Herculano Pires foi o melhor método que mediu Kardec. Pois bem, nesse sentido, então, veja, ele traz para nós essa esperança, né? Essa confiança de que nós estamos em outros tempos, já temos possibilidade de ter contato com um novo ponto de vista que a doutrina espírita nos dá, e o que cabe a nós em tudo isso, né? É seguir o exemplo desse espírito, né, Herculaninho? É verdade. Putz, realmente eu... Wagner, veja o que você entende de tudo isso, né? Nesse trecho que o Herculaninho acabou de ler aí, tem uma fala ali do Rizzini sobre o professor, que ele fala de uma coisa que a gente vê isso acontecer com frequência. O que é conhecimento universal, tanto faz ser religião ou filosofia. E também porque engloba a ciência. Veja bem, quando ele fala do sentido filosófico para aquele que entende Deus como criador de tudo, ou Deus como centro energético do universo, eu me lembro que a doutora Anne Besant, ela falava assim, não existe vida sem consciência e nem consciência sem vida. Embora ela fosse teosofista, o que ela queria dizer com isso? Que na menor partícula possível e imaginável existe uma consciência. Para os religiosos, a consciência de Deus, criador de tudo. Para os não religiosos, a consciência cósmica. Então, alguns ensinamentos que eles transcendem a religião, a filosofia, a ciência. Por que eu falo transcendem? Porque ele faz a junção desse tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, quando nós falamos de subdivisões no movimento espírita, muitas vezes, nós precisamos voltar aos princípios espíritas. Os princípios espíritas englobam a ciência, a filosofia e a religião, e independe de religiosidade, porque é lei de Deus. Os princípios espíritas são lei de Deus. Então, se você trabalha no movimento espírita e não compreendeu dessa forma, agora da mensagem para aprofundar o conhecimento. Vamos lá? Depois que ele falou de confiança no futuro melhor que aguarda o mundo, essa mensagem é de fraternidade universal, porque os espíritas aceitam o princípio da humanidade de todas as criaturas sobre a paternidade suprema de Deus, seja esse entendido como ser absoluto ou como um centro de forças que dirigem o universo. Todos os homens são iguais perante o amor de Deus, e as diferenças sectárias de atitude mentais e preconceitos raciais não são mais do que transitórias, destinadas a serem infalivelmente superadas pela evolução. Essa mensagem é de confiança, porque os espíritas sabem que a Terra e a humanidade que habita estão evoluindo para a fase melhor. O Espiritismo, como doutrina, tem uma data de nascimento. Apareceu a 18 de abril de 57, com o lançamento em Paris do Allan Kardec. Neste ano que se iniciava, comemora-se o primeiro centenário desse aparecimento. Ao ser lançado esse livro, Obras Básicas da Doutrina, Kardec transmitiu ao mundo a advertência dos espíritos de que a Terra se encontrava na fase de transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Todas as gestações e tentações que temos vivido não são mais do que a confirmação desse fato. A Terra vive um momento de crise com o organismo em fase de transição do seu desenvolvimento. O futuro do mundo não é sombrio, mas luminoso, pois as forças de evolução dirigem o presente que, aparentemente caótico, encerra em si a alvorada de uma nova civilização.
A função do Espiritismo é ajudar o mundo a se reformar. Assim como o cristianismo, nos primeiros séculos do seu desenvolvimento, preparou a Terra para o advento de uma civilização nova, o Espiritismo a prepara atualmente no mesmo sentido, anunciado pelo próprio Cristo, como se vê no texto do Evangelho de João, que reproduz a promessa do Consolador do Espírito de verdade. O Espiritismo é o cumprimento das promessas. Por isso, reúne em si todas as forças que a Revolução Humana desenvolveu até hoje na Terra, consubstanciando-as na sua síntese doutrinária, ciência, filosofia e religião. Bom, aqui eu li um trecho que eu acho que aqui é o erro de quem preparou o livro. Espírito de verdade, não, Espírito da Verdade. Bom, com toda a minha desorganização, despreparação, pedindo desculpa pelo que ocorreu no dia de hoje, minha parte ficou completa. Mas existe, acho que mais 5 minutos quase ainda para gastar aí, né? Coisa assim. Vocês têm alguma coisa que é bom a gente trocar ideias? Como é? Se o Alberto me permite, eu quero aqui provocar a memória do Herculaninho, porque ele convivia com o professor. Quando você fala de Humberto Mariotti, alguns outros autores citam Humberto Mariotti. Eles se conheciam pelos livros escritos, tal, mas Humberto Mariotti chegou a vir ao Brasil, ou o professor, à Argentina, para ter algum diálogo, alguma conversa? Primeiro livro de Humberto Mariotti, que o professor fez um prefácio, ele veio para o Brasil para conversar com ele. E daí para frente, troca de correspondência dos dois ficou grande. Eles antes não se conheciam pessoalmente. Cada um conhecia a obra do outro. Aí, quando Humberto Mariotti pediu para ele fazer o prefácio de um livro, ele preparou o prefácio, mandou. Agora me vem, puxou da cabeça o livro que é. E daí para frente eles ficaram sempre se comunicando, com muita amizade, muito convívio. Os dois entenderam que realmente os dois entendiam muito bem Kardec, compreendiam muito bem Kardec. Deviam trabalhar em conjunto. Roberto, devia ser difícil ser amigo do professor, né? Devia ser uma dificuldade imensa, né? Na verdade, é o contrário, né? Porque ele tanto tratava com espíritos dessa envergadura, como do Mariotti, de um intelectual, de um divulgador também do movimento espírita, como mais simples. No caso aí, como o próprio Herculaninho trouxe para nós, desse empenho dele como representante do governo federal no estado de São Paulo ali, ele ali se preocupar ali com aquela questão da grilagem de terras, ou seja, ver a situação em loco, né? Em loco de quem se tratava, de quem eram essas pessoas. Né? Porque quem grila terra é bandido, né? Pois às vezes o cabeça, né, Herculaninho, a gente tem visto isso na nossa história, às vezes o cabeça de tudo isso é realmente alguma pessoa mal intencionada, mas ele movimenta, por exemplo, outras pessoas simples, humildes, necessitadas, para que participem dessa forma, porque ele precisa de número, né? Ele precisa de número de pessoas. E além de quadrilha que ele já leva dele mesmo. Isso, exatamente. Então, é muito interessante, quer dizer, provavelmente, né, Herculaninho, você pode dizer isso, né? Veja, com tudo isso, com todas as necessidades, quer dizer, o seu lar não foi só Dona Maria Virgínia, professor José Herculano Pires, vocês, filhos. Quer dizer, vocês acolhiam, né? Então, é um princípio do professor José Herculano Pires, da senhora Maria Virgínia, de acolher, né? 2 vezes por semana, ele fazia essa reunião de estudo em casa. Começou na Rua das Camélias, dentro de uma salinha de visita e jantar. Né? Depois ele foi para a Rua das Rosas, continuou do mesmo jeito. Aí ele comprou a primeira casa pelo sindicato dos jornalistas, então, com aquela vantagem de pagar até tarde. E essa casa, por sorte, o formato dela era que nem aquelas casas suíças. Embaixo só a garagem e uma escadaria para você subir no primeiro andar da casa, e depois tinha o segundo andar da casa. Então, embaixo ficou uma garagem que adivinha o que aconteceu.
E foi fundado ali um centro espírita, né? Centro Isso. Espírita Caibar Chútil, que até hoje, depois que ele ainda estava vivo, que o Molina começou a trabalhar, eu encontrei com o Molina e fui trabalhar com ele. E no primeiro dia que ele olhou meu currículo, ele falou: "Você é Herculano Pires? Você conhece ele?" Falei: sou filho dele. Pô, Molina já era espírita, né? O avô dele era. Aí o Molina passou a ser como irmão, né? Eu até falo que ele é meu irmão espiritual. Aí Com o certeza. Molina que convenceu a tentar comprar um imóvel, porque em casa não dava mais, roubavam o dinheiro da minha tia nos quartos, elas eram professoras, ele já sabia o dia que recebe o salário, e alguns lá já tinham descoberto até que gaveta era, qual que podia ser, então roubavam o dinheiro, era uma desgraça. Número de pessoas que chegavam em casa, na garagem, acabava subindo, descendo, né? O banheiro era lá em cima, né? Não tinha o banheiro embaixo, então era muito grande, era de arrasar. Aí o Molina, graças a Deus, o Molina estava bem monetariamente também, como se Deus quiser, continua sendo assim, porque ele é um cara que auxilia todo mundo, empregada doméstica dele, se não tem casa, uma hora acaba tendo. É uma coisa. Ele é a fuga, né? O Zul, é uma coisa. Aí ele convenceu, e ele já saiu atrás da casa. Até que ele achou essa, abriram. Meu pai não conseguiu participar em nenhuma reunião aí, que ele desencarnou antes. Quando a casa foi aberta, ele desencarnou antes. Então, o grupo se mudou para lá e foi sendo tocado. Até hoje está lá, né? Grupo Espírita Caibachu. E hoje, uma das diretoras é Tatiana Curipires. Molina é o diretor principal, Tatiana Curipires é o diretor, que é minha filha, né? Minha filha. Essa minha filha também é estudiosa, tem uma cabela, né, Tatiana, que me ajuda agora. Eu tenho 3 filhas e um filho, né? Me ajuda agora. Agora, as outras 2 filhas têm outros problemas. O filho também não quer nem saber. O filho não quer nem saber, não lembra do filho. Parece. Dizem que ele já até fez um canto na casa dele, como é que chama aí? Que na igreja tem Um altar. Um altarzinho, imagem, não sei o quê. Então, cada um toca o seu barco. Isso. Isso é um Com problema certeza. individual de cada um, que acredita ou não. Tá? Exatamente, também acho. 2 filhas tiveram uma época boa, que eu sempre ia com elas para uma reunião aqui em Campinas, porque elas moram em Campinas, já estão morando aqui, ali na Casa de Jesus, lá perto do grupo, do clube que tem ali, né? Certo. Lembra o nome do centro? Mas uma vez por semana nós íamos lá, eu, a Tati já estava em São Paulo. Eu, a Flávia, a Adriana e o filho da Flávia, né? Que hoje está com 18 anos, 19 anos. Nasceu mesmo lá. Agora, Flávia não quer nem ouvir falar de comunicação espírita, estava começando a complicar a coisa aqui em casa, que ela começou a brincar. Aí nós resolvemos mudar para São Paulo para ficar com a Tati, que nem brincar com nada. Aí pusemos essa casa para alugar. Aí os caras, eles 3 se mudaram. Alugaram uma casa e se mudaram. Aí a Maria Alice falou: eu não aguento ficar em São Paulo. Vou voltar para Campinas, que a casa está vazia aí. Ninguém alugou, nós tomamos conta disso. Com certeza. Só que agora estão tendo que comprar alguns móveis, porque sala de jantar era de um, não sei o que era da outra. Tá certo. Maria Alice avisou: pega tudo que é seu, então e leva. Tudo. Muito bom. Ó, Herculaninho, nós precisamos até estar te interrompendo até pelo tempo, mas agradecendo imensamente aí mais uma vez você estar com a gente, daí a gente vai programar as próximas, né? E só o Wagner, então, as despedidas dele ou do Herculaninho, para a gente fazer a prece, então, de encerramento. Eu agradeço aqui ao Tavares pela oportunidade. Agradeço ao Tavares pela oportunidade, a você, Alberto, ao Herculaninho pela participação, e a todos que nos acompanham até o nosso próximo encontro. Querido Herculaninho, gratidão. Comentar com vocês dois, seria para assuntos que ainda faltam.
É lógico, o Clube Jornalista Espírita Tá. encostado, mas já está desenvolvido. Não? Temos 1 minuto só, viu? 1 minuto. Espiritismo, inclusive na Universidade Católica, livros filosóficos revolucionários, e depois as sessões de Herculano Pires e a trilogia pioneira. São praticamente... Daí já entra para o Clube dos Jornalistas. Ótimo. Gratidão, Herculaninho, mais uma vez. Olha, pede inclusive para o nosso amigo, como é que chama mesmo? O chefe, tudo aí, o dono Tavares. Tavares, desculpa. O meu comportamento hoje, na apresentação desse trabalho, que eu sei que foi uma droga. Mas nós vamos recuperar as energias. Com certeza. Com muito problema aqui, se vai para Campinas, vai mudar, volta, a família brigando, você tem que fazer um jeito de acalmar. Agora está todo mundo calmo. Graças a Deus. Então, peço desculpa, né? Fica, nada a desculpar. Estamos felizes de você poder participar. Eu vou passar a palavra, então, ao Wagner para fazer uma prece final. A gente vai despedindo aqui no programa O Herculano e o Homem no Mundo, agradecendo a todos que estiveram conosco sintonizados, a Web Rádio Estação da Luz, o querido amigo Tavares, que até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Eu convido a todos para que a gente possa agradecer a Deus pelo momento, por essa oportunidade, não só de estudo e trabalho, mas de confraternização, de pensamentos e espíritos. E que nesses momentos Deus nos conceda cada vez mais oportunidades de estudo, de trabalho e convivência, a fim de que encontremos as ferramentas cada vez mais eficazes para o nosso processo de renovação e transformação moral. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Eu agradeço, muito obrigado. Gratidão. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.